Está no ar o nosso quadro Fala Doutor de hoje e estou recebendo aqui no estúdio a advogada previdenciarista, a doutora Juliane Penteado. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigado, Bom dia, pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos conversar com a nossa audiência e tirar algumas dúvidas? Vamos lá. Vamos lá, bora lá então no nosso quadro Fala Doutor de hoje. A primeira pergunta que vai aparecer aqui no nosso telão para quem está nos acompanhando. Qual é o objetivo principal do pente fino que é realizado pelo INSS em relação ao BPC e LOAS? Esse pente fino é o quê? Uma análise dos dados para saber se a pessoa ainda se encaixa ou não? Como é que é? Isso. O BPC, que é o benefício de prestação continuada, é um benefício que vai destinar para quem? Pessoas com deficiência e pessoas com idade acima de 65 anos, que são para os idosos, independente do sexo, né? Sim. Só que essas pessoas, elas precisam comprovar, no caso para a pessoa com deficiência, que existe uma deficiência que lhe incapacita para atividade laboral. E também os dois precisam comprovar que a renda familiar, do grupo familiar, é de até 1/4 do salário mínimo, é bem pequenininho. Então, você pegaria um salário mínimo e divide pelo número de pessoas. Se passar de 1/4 do salário mínimo por cabeça, estaria em tese excluído. Mas existem algumas possibilidades de você excluir das despesas, que a gente pode até falar numa outra, encaixar numa outra pergunta aí. Sim. Esse pente fino, ele vem para quê? A lei já determina que a cada 2 anos tem que ser revisto. Exatamente para ver se a pessoa mantém a incapacidade, porque a deficiência por si só não significa incapacidade, né? A pessoa pode elaborar, mas se aquela deficiência, aquela incapacidade está impedindo e permanece, e se há ainda a questão da renda, se ainda está enquadrado na renda. Então pode acontecer das pessoas terem mudado de residência. É muito comum, às vezes, um idoso morava com um filho e que não tinha aquela renda per capita familiar. Mas nesse meio do caminho ele passa a morar com outro filho que já ganha melhor que o outro. Pode ser que isso seja um problema. Então, essas pessoas, elas vão precisar atualizar o CAD único. Tem que ir no CRAS. O INSS determinou um prazo de 45 dias para quem mora numa cidade de até 50 mil habitantes e de 90 para cidades acima de 50 mil habitantes, que é o prazo. E se você quiser saber se você está no pente fino ou está sujeito a isso, lá no site do INSS já existe um linkzinho, revisão do BPC. Você pode acessar, coloca o seu CPF lá, que vai, se o seu nome estiver lá, corre para regularizar a sua situação, porque pode ser que você seja chamado. Certo. Vamos então a mais uma pergunta aqui que aparece para nós. O que pode acontecer com os beneficiários que não atualizarem seus dados no INSS e forem convocados para essa revisão? Ou seja, dentro desse prazo, ela pode perder esse benefício que ela está recebendo? Imediatamente ele não vai perder. O que vai acontecer é que ele vai ser chamado para ou regularizar a sua situação ou comprovar a situação que está de fato. Se ele não fizer isso, ele vai ter um prazo para apresentar essa defesa, tá? Se ele não fizer isso, aí sim, vai ser feito um bloqueio do valor, então ele não vai poder mais sacar até regularizar. Entendi. Se regularizou, perfeito, ele resgata inclusive tudo que estava lá bloqueado. Mas passou do prazo de 30 dias e não fez nenhuma defesa, não tomou nenhuma providência, vai ser suspenso o benefício. Entendi. E aí, ou ele entra novamente com um novo requerimento, mas ele também vai ter que se utilizar aí de defesa judicial, se for o caso, se houver condições para isso, né? Mas é importante que as pessoas procurem orientação. Ou seja, o indicado é não perder o prazo. É não perder o prazo, certo? Tá? Não perder o prazo e buscar anexar a documentação que o INSS está pedindo. Ok. Tá? Vamos a mais uma pergunta aqui no nosso telão, então, do quadro Fala Doutor. Quais são os métodos utilizados pelo INSS para identificar irregularidade nos benefícios durante esse pente fino, né? Que a gente ele faz o cruzamento, ele faz o cruzamento dos dados e principalmente é o CAD único, né? O maior canal de utilização que o INSS faz para verificar se houve modificação é o CAD único. Mas, por exemplo, se lá no CAD único, como eu disse, esse caso do filho, que mudou, o idoso que mudou de casa, morou com o filho e agora mora com outro.
ele vai puxar lá se esse filho tem renda, vai ter, os sistemas são cruzados, né? Sim, as informações elas são cruzadas justamente para que esse benefício chegue para quem realmente precisa. Precisa, exatamente. E às vezes não significa que essa pessoa não precise, entende? Às vezes o que está acontecendo é um equívoco nessas informações. E ele vai precisar de uma orientação e saber utilizar a legislação a seu favor. Porque às vezes, por exemplo, ele é um idoso acamado, que tem, além da idade avançada, ele também tem uma necessidade física. Sim. Então ele faz uso de fralda, ele faz uso de medicamentos que não são disponibilizados pelo SUS. Então essas são despesas que devem ser abatidas. Certo. E tem que saber utilizar a ferramenta legal para isso. Certo. Vamos lá então a mais uma pergunta aqui no nosso quadro Fala Doutor de hoje. Existe um prazo definido para o término do programa de revisão dos benefícios, tanto BPC Loas, né? Na verdade, a gente tem a informação que esse é o maior pente fino já existente até o momento no Brasil. Porque como teve a pandemia, muita gente acabou precisando fazer uso dele. Então, a ideia que a gente sabe do INSS, o governo federal, é fazer uma revisão geral para verificar realmente quem ainda tem que permanecer e quem não precisa mais, tá? Então, o prazo já começou agora a partir de agosto e para setembro a gente deve continuar ainda com essas revisões. Há informação, inclusive, que ele se amplie depois para outros benefícios também, tá? Então, o foco nesse momento é o BPC, por enquanto. Certo. Mas ela tem um prazo um pouco mais amplo daqui para frente. Certo. Produção, temos mais alguma pergunta no nosso telão? Mais uma? Vamos lá, então. Quais beneficiários já estão sendo direcionados para a perícia médica presencial? Esses são os que eu disse, são as pessoas com deficiência que têm uma incapacidade. Então, pode ser uma pessoa que tem uma deficiência, que não tenha condições de trabalhar, uma deficiência congênita, que nunca pôde desenvolver uma atividade laboral e que se enquadra no requisito de renda familiar de 1/4 do salário mínimo. Então, principalmente esses vão ser direcionados para avaliar em perícia se aquela incapacidade permanece. Aí, nesse caso, essa perícia ela é feita presencialmente na consulta ali, né, com o perito que vai analisar cada caso. E eles vão ser chamados e vai ser agendado. E aí, essas pessoas é o que a gente sempre orienta. Para esses, mantenham os seus exames, laudos médicos, receituário, prontuário que você tenha de internações, de acompanhamento médico, tudo que você faz para o acompanhamento da sua saúde, leve para a perícia. Para que o perito entenda que você permanece mesmo durante esse período de benefício. Doutora Juliane, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Valeu, obrigado. Obrigada. Nós voltamos então com o nosso quadro na próxima semana.